A paz do Senhor, queridos. Quero agradecer a todos que têm se esforçado para continuar assistindo, ouvindo as mensagens. Eu sei que chega um momento em que a gente fica muito cansado mesmo da internet, não só dos cultos, mas você acaba se cansando da própria mídia, né, que a gente usa. A gente fica cansado da casa, a gente fica cansado dessas limitações, a gente está ansioso. E mesmo assim, você ainda acha fé e acha forças para abrir a internet e para não perder a mensagem de quarta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense, que não falte o óleo sobre a sua cabeça, não falte a mão do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler com você um texto que está no livro do Gênesis, no capítulo número 13, a partir do verso 7. A palavra de Deus diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e habitou Ló nas cidades da campina, e ali armou as suas tendas até Sodoma. Amém. Olha, nós estamos vivendo um momento muito interessante para quem quer ler a vida a partir da fé cristã bíblica, porque nós temos visto como as pessoas estão cada vez mais medindo o seu sucesso pela capacidade que tem de ajuntar bens, como quantificando os bens, o dinheiro que se tem, a pessoa se projeta nessa sociedade hoje global, não apenas uma sociedade local, municipal, estadual, nacional, mas no mundo inteiro as pessoas estão buscando cada vez mais ter e reter. Ter, reter e não dividir. Notícia que circula na mídia que esta pandemia fez com que os mais ricos se tornassem ainda mais ricos. Mas nós temos visto com os nossos próprios olhos o aumento dos miseráveis. Nós temos visto o aumento do desemprego, nós temos visto o aumento das portas fechadas, nós temos visto o aumento da pobreza. Então, se de um lado nós temos os mais ricos cada vez mais ricos, nós temos muito mais gente empobrecendo. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais gananciosas. Nós temos um texto aqui que fala de duas pessoas, Abraão e seu sobrinho Ló. Ló representa o homem normal, o homem empreendedor, o homem de sucesso, o homem competitivo, o homem que mede o seu sucesso pelos bens que possui, que quantifica, que sabe todos os dias tudo o que tem. Abraão representa o homem que tem uma visão espiritualizada, o homem que tem a sua visão espiritual aberta pelo Senhor. Quando eu falo dessa visão espiritual aberta, eu me lembro daquele homem que foi cego durante muito tempo e que Jesus manda que ele se lave num determinado tanque e ele volta e não conhece Jesus, porque quando ele foi, ele ainda era cego. Quando ele se lava e volta, ele não encontra Jesus. Então ele não o conhece. E aí os principais dos sacerdotes, entre eles fariseus, saduceus e outros tantos,
eles começam a pressioná-lo para que ele diga que não foi Jesus que abriu os olhos dele. E ele diz, olha, mas foi Jesus, o homem chamado Jesus. Eu não o vi, porque eu ainda era cego. Quando eu saí daqui, debaixo da palavra dele eu andei, e quando voltei eu via, mas ele já não estava mais aqui. Então eles disseram para ele, fala que foi Deus que te fez ver, porque nós sabemos que Deus não atende um pecador, e esse Jesus é só um pecador. Os sacerdotes dizendo para o homem que foi cego. E ele deu uma resposta maravilhosa, que está lá no livro de João, no capítulo 9, no verso 25, ele vai dizer assim, se ele era ou se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Abraão foi cego como seu sobrinho Ló. Foi cego como os homens dos nossos dias, que são extremamente competitivos e que medem o seu sucesso pelos números que podem achar que possuem, pelos bens que pensam que acumulam, mas que são cegos. São cegos porque eles não percebem o óbvio, que tudo passa. Que tentar segurar as riquezas desse mundo, as riquezas da terra, você se animar com elas, você se aprumar com elas, você confiar nelas, é permanecer na cegueira pela obviedade de que elas passam, de que nada fica. Nada fica. Os dois homens aqui, Abraão, aquele que foi cego, mas Deus abriu os olhos, que agora via, e aquele que ainda era cego, mas se achava empresário, empreendedor, criativo. O Abraão chama e diz, olha, não é justo que nós dois entremos na briga que os nossos pastores estão produzindo, porque as fontes de água são poucas nesse lugar, os pastos são reduzidos e os nossos rebanhos se multiplicaram. Então, Ló, escolhe para você um lado e eu vou respeitar a sua decisão. O que sobrar, eu vou aceitar. Ló, ele nem teve consideração contigo que era mais velho, que o trouxe nessa caminhada, nessa jornada com ele. A Bíblia diz que ele olhou para as campinas mais verdes, ele olhou para os lugares onde haviam mais fontes de água. Na cabeça dele, como mega empresário dessa elite que fica cada vez mais rica à custa da pobreza dos outros, sabe? Dessa elite brasileira, mundial, que tem asco de pobre, que não gosta de gente pobre, que quer empobrecer ainda mais os pobres, porque empobrecendo ainda mais os pobres, institui de uma forma clandestina, lateral, uma outra escravidão, não mais pela cor da pele, mas pela impossibilidade de ganhar dinheiro. Esse homem, ele não pensa que o tio dele é mais velho. Ele escolhe o melhor para si e dane-se o resto. Ele deu uma banana para qualquer ética, qualquer consideração, e ele vai para aquilo que parecia ser magnífico. Muita água, muitos pastos. A Bíblia chega a comparar com jardins de Deus. Que coisa tremenda. Sabe que talvez eu ou você fizéssemos a mesma coisa? Se nós não tivermos os nossos olhos verdadeiramente abertos por Jesus, se nós não entendermos que o Evangelho de Jesus faz com que nós vivamos a expressão daquele moço lá no livro de João, no capítulo 9, eu fui cego e agora vejo. Porque quando eu sou cego para a verdade de Deus, para a sabedoria de Deus, eu penso que vejo, porque eu vejo o mundo que passa. Mas eu penso que ele é permanente. Abraão, ele sabia duas coisas. Ele sabia que tudo passa, que tudo acaba. E por isso, é uma bobagem tentar reter. É como tentar segurar fumaça, como tentar segurar sombra, neblina. A segunda coisa que ele sabia é que
A suficiência dele vinha de cima. O filho que ele queria tanto vinha de Deus. A proteção contra os inimigos viria de Deus. O pão na mesa viria de Deus. A cura de um corpo machucado viria de Deus. A roupa a se usar viria de Deus. Ele estava aprendendo a dependência de Deus. Ló não. Ló confiava nos muros, Ló confiava nas portas fechadas, nas máscaras. Ló confiava nos homens importantes, Ló confiava no dinheiro, Ló confiava na estratégia mercadológica. Abraão confiava no Senhor, seu Deus. Ló saía e examinava a sua propriedade, contabilizava. Abraão saía e no seu solitário entrava na presença de Deus. Contabilizava momentos de amor na presença do Senhor. Experiências profundas de sensações que as palavras não podem descrever. Ló se assentava e comia, batia no panduá, olhava para as latas cheias e ficava feliz. Eu imagino que Abrão fechava as panelas e escolhia o jejum. Sentir a fome no corpo e confessar que Deus era o seu supridor. Que diferença. Ló escolhe o que é o melhor, o que é o mais bonito. Abraão escolhe depender de Deus, ainda que pareça que a sobra seja ruim. Bom, nós sabemos o que aconteceu porque o texto que eu li diz que esse jardim que Ló escolheu era bonito antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, porque aqueles jardins estavam naquela região. Daí um tempo, Deus destruiu completamente aquela região, porque os homens daquela região eram grandes pecadores diante de Deus. E sabe quem foi que intercedeu por Ló? Sabe quem foi que recebeu a visita dos anjos que disseram que o Senhor havia mandado destruir aquele lugar? Sabe quem foi usado para manter a vida de Ló e de sua família? Abraão. Aquele que parecia que tinha perdido. Eu entendo quando Paulo diz, quando sou fraco é que eu sou forte. É disso que Paulo está falando. Ele está falando de você assumir a sua insuficiência nesse mundo para também assumir imediatamente a sua suficiência em Deus. Mas não pode haver medo ou arrependimento. Você não pode depender de Deus com medo e não pode começar a dependência de Deus e depois experimentar o arrependimento. A caminhada com Deus é para frente, não tem retrovisor. Por isso é que Jesus diz que quem põe a mão no arado só olha para frente, não pode olhar para trás. Arado não tem retrovisor. Começou a andar com Deus, você tem que fazer como Abraão. Eu quero te dizer em nome de Jesus, nesse tempo em que os mais ricos estão ficando muito ricos e muito mais ricos, à custa de muita gente que eles estão empobrecendo, tornando miseráveis, matando e metendo na sarjeta. Políticos, magistrados, altos funcionários públicos que através de instrumentos legais garantem a imoralidade legalizada de salários que não se abalam. São capazes de pedir sacrifício a gente pobre, mas eles mesmos não se sacrificam. Eles estão escolhendo as campinas mais verdes, as fontes de água desse mundo. Sabe o que eu tenho a dizer? São cegos, cegos e cegos. Porque a grande verdade é que o Deus único e verdadeiro, para experimentar a humanidade, se humanizou, nascendo entre gente pobre, vivendo como gente pobre, para a partir dos pobres começar uma justiça que já se estabelece no céu e que em breve virá à terra, porque diz a palavra de Deus
que o Senhor Jesus, do jeito que ele subiu, ele também descerá. E ele tem na sua mão um cetro de ferro com o qual ele vai reger as nações. Eu quero te pedir em nome de Jesus, mantenha sua fé. Ore. Eu estou desconfiado, eu estou só desconfiado que as pessoas não estão lendo a Bíblia. Eu não sei se você que me assiste agora, se você anda lendo a Bíblia. Você realmente tem lido 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Filemon? Eu não vou nem pedir para ler Apocalipse. Você tem lido Mateus, Marcos, Lucas, João? Os livros do Antigo Testamento? Então comece a ler. Se não tem lido, comece a ler. Ah, pastor, eu leio um pedacinho todo dia, não serve. Você tem que ler. Um livro é para ler. Pensar, meditar, conhecer, conversar. Entrar na presença do Senhor, orar sobre o que você leu. Conversar com o Pai, entrar no silêncio de Deus. Às vezes eu não vou conversar, mas eu vou ficar no silêncio na presença dEle. E Ele vai ministrar ao meu coração e eu vou ministrar a Deus. Sentimento, amor. É isso que eu quero te dizer nessa noite. Mensagem de quarta-feira para você. Escolha Deus. Não se engane com o que parece ser fortuna nesse mundo. Escolha a justiça de Deus e seja justo. E o Pai de todas as luzes te iluminará. E aos cegos deste mundo, que se estão encastelando e se protegendo, porque eles se encastelam e eles mexem de tal maneira que as forças de segurança os servem e os cercam. E se alguém fala ou faz alguma coisa que pode incomodar a situação deles, essa pessoa é repreendida, perseguida. Mas todos estamos envelhecendo, eles também. Todos morreremos, eles também. E para onde nós todos vamos, diante de quem nós todos vamos, nada disso funciona. Jesus disse: junte tesouros, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói e onde a ferrugem não destrói. Que seja assim na sua vida, por misericórdia também na minha. Em nome de Jesus, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Vamos em paz.